Muito bom dia a todos, graça e paz. Estamos dando início a mais uma madrugada com Deus, mais uma madrugada com Deus, aqui no nosso encontro na madrugada com Deus. Hoje, 5 de maio de 2022. Nós estamos aqui há 2 anos buscando a mesma promessa, a chuva ser hoje, intercalando com pedidos de intercessões pelos nossos filhos, pelos nossos esposos, famílias. E tem sido uma bênção, né? Nós temos visto e ouvido, escutado milagres acontecerem aqui, de filhos que estavam afastados voltarem, casais que estavam em crise se restabelecerem, enfim. Nós estamos buscando aqui a promessa do nosso Deus, que Ele fez nos últimos dias, derramaria seu Espírito, e aqui estamos nós, em mais uma madrugada, buscando essa promessa maravilhosa que o Senhor fez para cada um de nós, que nos últimos dias derramaria o seu Espírito. Eu quero convidar aqui a nossa irmã Lucineide. Bom dia, Lucineide. Abra seu áudio, por favor. Está aberto. Tudo bem, Lucineide? Tudo bem, graças a Deus. Você fala de onde mesmo? Me ajude a lembrar aí. Natal, Rio Grande do Norte. Natal, Rio Grande do Norte. Pertinho aí da Vilma, né? Minha irmã, você está sendo convidada, Lucineide, a nos apresentar a Deus, nos consagrar a Deus em oração nesse momento, dando início à nossa jornada. Pode ser? Pode sim. Então, amiga, fique à vontade, viu? Vamos começar. Vou me ajoelhar. Oremos. Pai Santo, grandioso Deus, nesse momento que agradecemos, Senhor, pelo Teu Espírito Santo em nossas vidas. Obrigada por ter nos despertado. E obrigada, Senhor, por mais uma madrugada contigo. Nesse momento, Senhor, eu te apresento cada participante desse grupo, Senhor. E te pedimos que o Senhor derrame sobre nós o Seu Espírito Santo. Nos enche, Pai, do Teu Espírito para que possamos ser pessoas semelhantes ao Senhor. Pai amado e querido, nesta madrugada que o Senhor venha mais uma vez falar ao nosso coração, aquilo que precisamos, Pai, ouvir da Tua voz e termos a certeza de que esse é o melhor caminho. Sair da nossa zona de conforto, da nossa cama e te buscar nas primeiras horas do dia. Obrigada, Pai, por teu Santo Espírito. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Lucineide. Deus continue te abençoando ricamente, viu? Amém. Obrigada. Vamos lá, vamos louvar o Senhor nesse momento. Vamos cantar esse hino que fala sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos louvar o Senhor com alegria. Com teu poder renovar, eu quero ter a vitória. Venha me purificar, venha guiar o teu povo e convencer corações pra consolar os cansados e libertar das prisões. Venha, Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida pra vida e me batiza, enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti,
é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, venha Espírito, venha Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Venha me purificar. Venha criar o teu povo e convencer corações para consolar os cansados e libertar das prisões. Venha Espírito Santo, faça morada em mim, traga mais vida pra vida e me batiza enfim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, venha Espírito. Quero amar as pessoas como Cristo amou. Quero ter comunhão e orar pelo irmão. Quero ler a palavra, quero ter santidade e mudar atitudes. Vem habitar em mim, para eu testemunhar, para usar os teus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter. Outra vez vou rogar para ti. Venha Espírito, venha Espírito, venha Espírito, venha Espírito. Muito bem, queridos, voltamos, estamos aqui de volta, né? Eu tive a alegria de estar aqui na sala simultânea com o meu querido irmão Ricardo, lá de Nova Iguaçu, acho que é de Nova Iguaçu, Nova Iguaçu. Tive com a irmã Darcy Mecenas e tive também com a Mariane, lá de São Paulo. A Mariane, eu tive com ela ontem na sala simultânea e hoje de novo. Que bom estar com você, Mariane. Deus continue te abençoando ricamente. Quero saudar aqui a minha querida amiga, irmã em Cristo, Angélica Damasceno, que eu amo de paixão essa menina. Muito bom dia, Angélica. Seja muito bem-vinda. Você Bom está dia, hoje Mário. com a Bom dia, irmão. Você está com a responsabilidade hoje de trazer para nós a mensagem, Angélica. Seja muito bem-vinda. Que o Espírito Santo continue usando você sempre, Angélica. Deus te abençoe, viu? Amém, amém, amém. Eu também tive a alegria de estar com Léo e Bonfim e os dois netinhos deles. Bom dia para vocês. E também a irmã Maria Isabel, que não conseguiu abrir o áudio nem o vídeo, né? Mas bom dia, minha irmã Maria Isabel. Maria Isabel. Ela não conseguiu abrir o áudio nem o vídeo. Meu bom dia também para os irmãos e irmãs que estão aí, tá bom?
Mário, como eu só estou no celular, eu vou precisar estar observando a mensagem, então eu não vou ver quem está participando, viu? Tranquilo, tranquilo. Eu vou estar acompanhando aqui. Qualquer coisa eu sinalizo para você. Querido, se você quiser dar a sua participação, levante a mão virtual, que a gente libera o áudio para você também dar a sua participação assim você queira, tá bom? Hoje nosso tema é a chave para a experiência prática, não é isso, Mário? A Exato. oração está cheia do Espírito Santo. Mário, a pergunta é: como posso implantar e experimentar a solução divina em minha vida? Como posso implantar? Então, são duas perguntas. Como é que eu posso implantar a solução divina em minha vida? E como é que eu posso experimentar essa solução divina, não é? Como devo orar para ter a certeza de que estou cheio do Espírito Santo? É uma pergunta interessante porque muitas vezes a gente ora, 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 e a gente não tem certeza de que está recebendo o Espírito Santo. Aí o pastor ele diz que é importante que escolhamos este caminho com fé e que com fé clamemos pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, né? Então, precisamos escolher esse caminho com fé, esse caminho da oração, não é? Esse caminho realmente da necessidade de estar cheio do Espírito Santo. E com fé devemos clamar pelo Espírito Santo. E depois ele diz, isso quer dizer que depois de orar pelo Espírito Santo, necessitamos confiar e crer que o Senhor responde nossas orações e que ele já nos concedeu o Espírito enquanto pedíamos por ele. Uma certa feita aqui na madrugada, olha que aqui nós temos aprendido muito. Alguém, não me lembro quem foi, disse que sempre que nós orarmos, nós já devemos encerrar a oração, depois, em nome de Jesus, agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. Por que esse obrigada? Porque Deus já respondeu, Deus já atendeu. Então, nós precisamos orar pelo Espírito Santo e necessitamos de confiar e crer de que ele já nos concedeu o Espírito. Aí a Bíblia, lá em Gálatas, né? A leitura de hoje está em Gálatas 3:24, que diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Uma tradição mais clara para nós, quando ele diz que assim a lei foi nosso tutor até Cristo, uma tradução mais clara, que é João Ferreira de Almeida, da Revista Atualizada, ele diz: de maneira que a lei nos serviu de apoio para nos conduzir a Cristo. Esse é o papel da lei, né? Nos servir de apoio para nos conduzir a Cristo. Não é que a lei acabou. Ela sempre vai nos servir de apoio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por ele, por Jesus. Então, nós temos a graça, né? A graça de Jesus é que realmente nós podemos ir a Ele. Nós podemos ir a Ele e é Ele que nos justifica. Como seres humanos, sentimos realmente a nossa debilidade. E às vezes vamos orar e saímos da oração sem muita certeza de que Deus está nos atendendo, está nos vendo, mas quem nos justifica é Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus olhando, ele diz que Deus olhando para aqui para a terra, diz que não há um justo, nenhum sequer. Mas quando nós buscamos a justiça de Jesus, ele nos justifica. Deus nos tem proporcionado grande e maravilhosa ajuda para que possamos confiar facilmente em nosso Pai Celestial. Vocês perceberam? O irmão diz, Deus, ele nos tem proporcionado grande e maravilhosa ajuda para que possamos confiar facilmente. Podemos chamá-la de oração baseada em promessas. O que quer dizer oração baseada em promessas? Aí ele dá aqui um exemplo, né? Ele dá aqui um exemplo, o que é essa oração baseada em promessas. Vai que o filho não tem um bom desempenho em inglês na escola. O filho não tá bem na escola em inglês. Aí a pessoa, o pai, ele quer motivar o filho a se esforçar mais em inglês.
Aí ele promete ao filho, ele faz uma promessa de dar R$ 20 se o filho tirar boas notas. Vamos imaginar isso. O filho não está bem, você quer que o filho fique bem, e você faz uma promessa de dar R$ 20 a esse filho se ele tirar boas notas. O filho aí começa a se esforçar, e você também começa a ajudar esse filho, e ele consegue uma nota melhor. O filho se esforçou, baseado na promessa, ele se esforçou, você ajudou, e ele melhorou na escola. O que acontece? Quando o filho volta da aula, ele entra pela porta e diz: papai, meus R$ 20. Aí a gente vai perguntar, o pastor diz, aí eu pergunto, por que está tão seguro de que ganhará R$ 20? E a resposta é, porque uma promessa foi feita e os pré-requisitos foram cumpridos. De fato, isso é normal para... Isso é a primeira resposta. De fato, isso é normal para a maioria das pessoas hoje em dia. Os requisitos foram cumpridos, a promessa foi feita e os pré-requisitos foram cumpridos. Ele diz, de fato, isso é normal para a maioria das pessoas hoje em dia. Mas vamos supor que eu não tivesse R$ 20 naquele momento. A promessa foi feita, o filho cumpriu a promessa, não é? E ele não tivesse os R$ 20 naquele momento. Será que Deus não tem algo que ele prometeu? Porque nas promessas da palavra de Deus, será que Deus não cumpre porque ele não tem algo naquele momento? Como é que Deus iria dizer algo para nós que ele não tivesse? Angélica, Oi, o Márcio pediu a palavra só um instantinho, tá bom? Márcio, bom dia, Márcio. pode Bom falar, dia, Márcio. Jesus. Bom dia, minha amada irmã Angélica. Bom dia a Bom todos dia, meus Márcio. irmãos. Baseado na palavra de Deus, Deus promete para nós o seguinte, ó. Se dois na terra concordarem acerca de qualquer coisa, olha, irmãos, Deus aqui colocou algo ilimitado para nós. Isso é uma promessa dele. Quando nós orarmos, nós devemos orar na certeza de que Deus ouviu a nossa prece e já nos atendeu, irmãos. A semana passada eu estava passando um grande desafio, montar um motor onde tem areia, e não se pode montar motor onde tem areia, porque o trabalho não dá certo. Isso é lógico. E aqui na madrugada eu fiz um pedido a uma irmã para orar por mim. Irmã, eu estou passando por um desafio, quebrando a lógica humana. Senhor, como é que eu vou montar um motor no areal e não vai ter presença de areia? E uma irmã orou por mim aqui, eu não me lembro quem foi a irmã. Irmãos, Deus mandou chuva para o local. No momento do trabalho, Deus mandou chuva. E no momento de eu ir trabalhar na máquina, a chuva cessava. Quando Deus via que a areia estava secando, Deus mandava mais chuva. Coisa incrível, irmãos. E não aconteceu uma poeira no local onde eu estava trabalhando. Amém. Amém, amém. Então, nós estamos falando de um pai que tem promessa, né? Como o pastor Elbert, ele diz para a gente, vamos imaginar que eu prometa a meu filho que eu vou dar R$ 20. Bom, ele diz, comparando agora, trazendo para Deus, né? Será que Deus não tem algo que ele prometeu? Alguém vai prometer sem ter? Se alguém faz uma promessa sem ter algo, seria uma irresponsabilidade, que não é o caso do nosso Deus. Outra coisa, vamos mais uma vez supor que eu tenha me arrependido de minha promessa e diga, eu li um livro de educação, meu filho, que dizia que não é bom motivar os filhos com dinheiro, por isso não vou te dar os R$ 20. Será que Deus muda de ideia? Será que Deus diria para nós, olha, eu só fiz isso para você estudar, mas eu não vou lhe dar. Deus não faz isso, é impossível. O que Deus promete, Deus cumpre. Podemos perceber, então, que quando Deus faz uma promessa e nós cumprimos os requisitos, só uma opção: vamos receber o que foi prometido. Tá bom? Jesus disse que quando nós orarmos em nome dele, ele concede a bênção.
Agora, vamos entender também, agora, Deus quer que através de suas promessas, Deus quer através de suas promessas nos motivar a escolher os caminhos certos. Por exemplo, receber o Espírito Santo, mediante o qual teremos o poder de Deus em nossa vida. Então, qual é o caminho certo? Vamos imaginar aquele menino, o caminho certo para aquele menino era estudar, era ser motivado a estudar, porque para ele ir bem em inglês, ele precisava estudar. No nosso caso, nós desejamos ardentemente receber as promessas de Deus, então nós precisamos fazer o quê? Escolher os caminhos certos, receber o Espírito Santo para nos dar o poder de Deus em nossa vida. Deus quer facilitar nosso processo de confiança nele. É impossível confiar em Deus se não for mediante o poder do Espírito Santo. Aí ele vai mais dizendo, olha, a confiança é o fundamento da fé. Quem gosta de construção sabe muito bem o que é isso. A base da fé é a confiança. E a gente deve orar a Deus pedindo que o Espírito Santo nos dê confiança, não é? Nos dê confiança para poder a gente realmente se prostrar diante de Deus, para que a gente realmente tenha fé em Deus. Vale lembrar agora de alguns textos bíblicos chave que nos ajudam a orar dessa forma. Por exemplo, 1 João 5, 14 e 15, a Bíblia diz assim: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, ele nos ouve. Ou seja, vocês já perceberam, às vezes a gente vai se aproximar de Deus e a gente vai sem confiança. A gente tem a necessidade, a gente tem o anseio, mas é preciso a gente se aproximar diante do trono da graça com confiança de que se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, ele nos ouve. Outra situação é que precisamos realmente, como já estudamos aqui, orar no Espírito. Orar no Espírito significa orar para que seja feita a vontade de Deus, que é outro problema nosso. Às vezes, quando nós vamos dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade, a gente sente dificuldade de fazer isso. Porque às vezes a angústia de que o problema se resolva é tão grande que a gente esquece que a vontade de Deus é a prioridade da nossa vida. A Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que os nossos pensamentos. E outro dia eu li também que eu achei interessante, né? E aqui na madrugada mesmo, nós vemos, o que nós vemos é muito curto, nossa visão é curta, porque nós vemos daqui de baixo. Deus, a visão dele é abrangente porque ele vê de cima. Então, se Deus vê de cima, ele vê de uma forma abrangente, ele vê o todo. Aquilo que eu estou pedindo realmente serve para mim, então eu preciso orar no Espírito para que o meu coração se encha de confiança e fé na vontade de Deus e no poder de Deus. O verso 15, ainda, de 1 João 5, diz assim: e esta é a confiança que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos, de acordo com a vontade de Deus, né? Outra tradução de João Ferreira de Almeida, da Revista Atualizada, diz: e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. O que é que isso significa? Significa que nossas orações feitas de acordo com a vontade de Deus serão respondidas no momento que as fizemos. É o que Márcio falou. Ele necessitava de uma bênção, ele não teria condições de fazer o trabalho, Deus sabia que Márcio precisava, e o que foi que aconteceu? Deus atendeu na hora. Era algo necessário para a vida dele. Na hora, Deus atendeu, certo? Então, Angélica, oi. Angélica, essa confiança, ela só é adquirida pelo servo de Deus, pelos filhos de Deus,
quando se há um relacionamento com esse Deus. Uhum. Não pode ser de forma nenhuma, irmãos. Lógico que Deus ouve a oração, Deus, ele sempre quer o nosso melhor, mas eu não posso confiar em Deus só quando eu preciso. Uhum. A lição vem nos mostrando, o tema vem nos mostrando que para eu ter essa confiança em Deus, eu preciso ter uma vida de relacionamento com Ele, eu preciso me relacionar com esse Deus. E como é que eu faço isso? Uma certa feita eu falei aqui que Deus ele não pode ser bombeiro para sair apagando fogo na nossa vida só quando a gente precisa de um bombeiro. Deus quer ser nosso amigo. Lembra que ele já não vos chama de servos, mas vos chama de amigos. Então, Amém. para desenvolver confiança em Deus, para que essa fé seja consolidada, é necessário que haja um relacionamento. E para se ter um relacionamento, é preciso ter fé. Porque você não está vendo, mas você começa a confiar quando você vai a Ele. Essa certeza fez com que Márcio apresentasse a Deus o seu problema. Isso significa que Márcio tem uma vida de relacionamento com Deus. Entende? Então, eu posso ter fé em Deus? Posso. A fé é um dom, mas eu preciso, para ter conhecimento de Deus, eu preciso ter uma vida de relacionamento. Por quê? Eu, Porque quando no momento de dor, nos momentos, até mesmo nos momentos de alegria, eu posso estar ao lado do Senhor, Ele vai estar comigo. Então, Mário, eu espero que isso sirva para todos nós, para ter uma vida, para ter conhecimento, é preciso ter relacionamento. Não tem como, Angélica, ter um conhecimento, porque é uma pessoa que não se relaciona, e não é diferente com Deus. e outra coisa, Mário, a confiança que me faz me aproximar de Deus é algo que o Espírito Santo coloca em mim. Tudo Coloca, isso é exato. dom do Espírito Santo. E é bem claro, eu achei interessante aqui uma ilustração que ele faz, né, em relação a isso. Por exemplo, irmãos, quando a gente pedir a Deus, a gente tem que ter certeza de que Deus está ouvindo. Eu, ontem na igreja, a irmã estava pregando, ela disse, Jesus está do nosso lado. Quantas vezes a gente não confia que ele está do nosso lado? E eu, dependendo do grau de problema que nós temos, às vezes a gente não consegue enxergar que Jesus está do nosso lado, mas ele está, ele prometeu, é uma promessa dele, eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos Amém. séculos. E ele enviou Amém. quem? Para estar conosco, o Espírito Santo. Agora, eu achei interessante aqui, às vezes, por exemplo, uma pessoa viciada em álcool e nicotina, ao orar com pessoas viciadas em álcool e nicotina, o pastor diz, eu aprendi que no momento que oram para ser liberto do vício, não podem notar a menor diferença. Porém, estes recebem uma resposta através da fé, ou seja, algumas horas mais tarde, pode-se notar que sua ânsia por esta substância já não existe mais. É neste momento que essas pessoas percebem que receberam uma resposta prática às suas orações. E a gente tem que ter o cuidado para ficar atento, para agradecer também a Deus por isso, né? Às vezes a gente ora por algo, acontece, e a gente nem lembra que a gente orou, a gente pediu, Deus já agiu, não é? Deus já agiu. O que aconteceu com o Márcio foi um milagre. Choveu na hora, parou, a areia parou né, de sair do local, mas tem coisas que a gente não vê, mas a gente vai sentir. Então, nós precisamos realmente entender que é a ação do Espírito Santo, certo? Outra coisa, lá em Marcos 11, 24, o próprio Jesus disse, portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. Esse crer que nós já recebemos significa o quê? No final, depois de dizer em nome de Jesus, você dizer obrigada, Senhor. Obrigada porque o Senhor já me atendeu. Atendeu pode ser de forma positiva, né? A bênção vem e tal, mas Deus que vê de forma abrangente, vê que não é para o nosso bem, não é para a honra e glória do nome dele, aí temos que cuidar com o que nós pedimos, não é? Precisamos orar realmente no Espírito para que o querer de Deus se sobreponha ao nosso, precisamos agradecer no final.
Ellen White, ela diz o seguinte: não precisamos esperar por qualquer evidência exterior da bênção. Porque se a gente esperar por essa evidência exterior, a gente fica ansioso. Eu vou ficar ansiosa, certo? O dom acha-se na promessa. O dom acha-se na promessa. Eu creio, preciso crer na promessa. Podemos empenhar-nos em nosso trabalho, certo de que o que Deus prometeu, Ele pode realizar. Não é aquele pai que prometeu R$ 20 e não tem os R$ 20. Não é aquele pai que prometeu os R$ 20, mas depois vai dizer, não, você não alcançou, você tinha que estudar realmente. Estudar é sua obrigação. Não. Deus prometeu, Ele cumpre. Agora que o Mário falou, precisamos de um relacionamento com Deus. Ele pode realizar, e de que o dom acha-se na promessa. Podemos empenhar-nos em nosso trabalho, certo? De que o que Deus prometeu, Ele pode realizar, e de que o dom que nós já possuímos se efetuará quando dele mais necessitarmos. Quando você precisar mais, quando o nome de Deus for honrado de verdade, quando você tiver confiança mesmo, isso vai acontecer, mas não é para ficar ansioso. Deus já está trabalhando. Deus já está trabalhando. Não deveríamos buscar por provas externas, ou seja, por uma experiência emocional. Temos que ter cuidado com isso. Às vezes, nós buscamos uma experiência emocional, e aí, Roger Morneau, ele diz o seguinte: os demônios incentivam as pessoas a escutar os seus sentimentos no lugar da palavra de Cristo e de seus profetas. Temos que ter cuidado com os nossos sentimentos, viu? Temos que ter muito cuidado com os nossos sentimentos. Vamos ter cuidado em dizer também, eu determino. Muitas vezes nós vamos orar a Deus e vamos determinando, nós vamos dando a receita para Deus. Vamos ter cuidado. Não são os meus sentimentos, são o sentimento de Deus, o poder de Deus que me conhece e sabe o que é melhor para nós. Não existe uma forma mais efetiva para os espíritos obterem o controle da vida das pessoas, sem que essas entendam como isso aconteceu. Então, a nossa oração deve ser no Espírito, para que os nossos sentimentos fiquem em segundo plano. Tá certo? Oi, Angélica. Oi. Márcio pediu a palavra, Márcio. Pronto, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Coi, se tem uma única coisa que pode nos impedir de que Deus ouça a nossa oração e responda, é o pecado. O pecado. Porque o Senhor disse que a mão dele não está encolhida para que não nos possa abençoar, e nem os seus ouvidos tapados para que não nos possa ouvir. Mas os nossos pecados faz separação entre nós e ele. Só tem uma coisa, irmãos, que pode nos atrapalhar nesse relacionamento com Deus. É esse ordinário chamado pecado. Que Deus nos ajude, Márcio, irmão, de Deus, e ver as coisas acontecendo. Uma outra coisa interessante que aconteceu com resposta à oração, quando eu saí daqui de casa, ontem de ontem, eu fui andando pelo caminho dizendo assim para Deus, Deus, eu estou trabalhando sozinho, Senhor. Eu preciso de alguém me ajudando. Quando foi pela tarde, passou um rapaz que eu nunca vi. Esse rapaz chamou pelo meu nome. Márcio, tem uma vaga para mim aí? Eu falei, pode vir, meu filho, você é a resposta à minha oração. Amém. Ontem. Amém, Márcio. Ontem ele conversando comigo, ele disse assim, Márcio, eu vim de Salvador porque eu atravessei um problema muito forte na minha vida familiar. Eu já tentei suicídio 2 vezes. Ele começou a chorar, irmão. Ontem à noite ele estava na igreja comigo. Ore por ele. Eu não sei ainda o nome dele, assim, porque eu não tenho ainda um relacionamento mais profundo com ele. Mas ore por ele. Chame ele de baixinho. Deus sabe quem é. Ore por baixinho. Ok, Márcio. Louvado seja Deus. Nós estamos aqui falando das promessas de Deus. Finalizando, ele diz aqui, olha, orar baseado nas promessas de Deus
nos dá acesso aos maiores tesouros do céu. Nosso amoroso Pai Celestial abriu uma conta inesgotável para nós. Podem esperar grandes coisas se têm fé em suas promessas. Ou seja, irmãos, não vamos esquecer de que nós hoje estamos estudando esse tema de orar baseado nas promessas de Deus, não é? Então, precisamos dizer, Senhor, Senhor, segundo as tuas promessas, a tua palavra diz isso, isso e isso, e é por isso que eu estou aqui. Não é? O Senhor, como o Márcio diz, o Senhor Deus, o Senhor é fiel. Aquilo que o Senhor prometeu, o Senhor cumpre. Me ajude a orar ao Senhor no Espírito Santo para que o meu querer não venha estar acima do querer do Senhor. Podemos dizer a Deus o tempo todo, Senhor, eu não consigo enxergar o suficiente para entender direito o que eu preciso, mas o Senhor sabe o que eu preciso. Me ajuda nesse momento da minha angústia. Então, no varal da madrugada, irmãos, no varal da madrugada nós temos muita coisa ainda sem resposta de Deus. Talvez nos falte o quê? A confiança. Talvez esteja nos faltando a fé. Talvez talvez nós não estejamos ainda reclamando de forma positiva as promessas de Deus. Conversamos com Deus como conversamos com qualquer pessoa, achando que não vai nos atender, ou que não tem condições de nos atender. Mas Deus tem condições de responder para nós. Deus tem todo o poder e a promessa é dele. Aquilo que ele prometeu se cumpre. Deus é fiel. Então, Amém. nós vamos, hoje, realmente, logo depois que sair daqui, botar o joelho no chão e pedir a Deus confiança e fé. Pedir a Deus confiança e fé para nos aproximarmos dele com confiança, chegar no trono da graça de Deus com confiança. E quando experimentarmos a bênção, agradecermos. Aliás, agradecermos antes de experimentarmos, porque como já estudamos, Deus já está abençoando. Tem coisas que você só vai sentir a bênção de Deus. Entenderam? Tem coisas que vão ser na hora, mas tem coisas que você vai sentir que Deus está. Puxa vida, eu orei e Deus, olha, gente, já aconteceu isso, não é? Então, a sua ansiedade já diminuiu. Como é bom chegar a Deus, você está aflito e, de repente, você começa a deixar de estar ansioso, ansiosa. Já é bênção de Deus. Já é bênção. Então, que Amém. Deus nos ajude nesse dia, realmente, a colocarmos nossas emoções no controle dele, nossa ansiedade no controle dele, e colocar as promessas dele na nossa frente, porque ele é fiel. Deus nos Amém. abençoe. Amém. Amém. Vamos louvar ao Senhor com esse hino lindo, e aí a gente retorna para concluirmos a jornada de hoje. Vamos louvar o Senhor, queridos. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Se buscar
das minhas mãos. Se orares uns pelos outros e não por coisas vãs, então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces, sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. Então os ouvirei e os perdoarei, sararei a terra e suas feridas. Eu me levantarei para os defender, defenderei o povo que leva o meu nome. Então me lembrarei das minhas promessas, ouvirei as preces e sararei a terra. Eu seguirei de novo, ainda nesse tempo, como um só povo que pede por renovo. No nome de Jesus. Que maravilha, queridos. Deus seja louvado, irmãos. Amém. Nós precisamos aprender a confiar mais nesse Deus, Angélica. Sermos inteiramente dependentes dele. Nós Amém. estamos vivendo um período tão difícil, irmãos, tanta gente com problemas, tanta gente com sofrimentos, não tem um que não esteja sofrendo, e nós precisamos aprender a confiar e depender. A oração apresentada com fé, pode ter certeza que a resposta já vem. Não Amém. demora. O Senhor é Deus fiel que não falha. A orientação da palavra de Deus é confiarmos nele e nos aproximar dele com fé. A fé é um dom.
Se você precisa, peça ao Espírito Santo que ele dará. Lembre-se, queridos, nós estamos numa caminhada rumo ao céu. Precisamos um dos outros e precisamos orar um pelos outros. Por isso eu oro por você, você ora por mim e o nosso Deus age por cada um de nós. Angélica, muito obrigado por estar conosco, por ter nos trazido a palavra de Deus nessa madrugada, acreditando em Deus, Angélica, com toda certeza que Deus tem grandes planos para cada um de nós. Amém. Um grande abraço. Encerre conosco, Angélica, fazendo a nossa oração, lembrando que estaremos aqui amanhã, novamente às 4h da manhã. Amém. Lembrando, Mário, para quem ainda não fez o MASC, o pastor Edson botou no grupo aí, está acontecendo o MASC, né? Enquanto está acontecendo o MASC, na live, que possa participar, participe do MASC, que é uma bênção de Deus. Vamos orar. Nós te agradecemos, Senhor, por tua orientação nesta manhã. O Senhor deseja realmente que nós confiemos plenamente no Senhor. O Senhor deseja derramar o dom da fé em nosso coração. Querido Pai, ajuda-nos a permitir que o Espírito Santo ocupe o trono do nosso coração. E mesmo angustiados, possamos confiar nas tuas promessas, de que o Senhor já está agindo até antes de nós pedirmos. Ó Deus, esse dia para nós é desconhecido, mas já desde já, colocamos a nossa vida em tuas mãos. Queremos dedicar ao Senhor Javani, que está muito angustiada, mas a família dela provavelmente, mas que confie que o Senhor já está agindo, Pai. Senhor, com aquelas pessoas que, infelizmente, estão envolvidas de tal forma com a maldade, que foram lá e tomaram aquilo que ela tem, que é um bem que o Senhor deu para ela. Que o Senhor atue poderosamente para que a bênção dela seja maior do que a angústia que ela tem passado. O Senhor sabe que o nosso varal da madrugada está cheio de súplicas, Senhor Deus. Que o Espírito Santo venha nos acalmar o coração, para entendermos que o Senhor está no controle de tudo, desde o primeiro dia até hoje, o Senhor está no controle. Se com os problemas de saúde, de desemprego, problemas de separação, problemas conjugais, familiares, como foi pedido hoje. Toma cada um de nós em tuas mãos poderosas. Nós necessitamos da tua direção, da tua companhia. Nossa família precisa do Senhor. Nos dê um dia muito abençoado e que possamos reconhecer as tuas bênçãos neste dia, sentir o teu poder em nós. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Angélica, muito obrigado a todos, um ótimo dia, que a paz e a graça do nosso Deus inunda o seu coração e abençoe a sua família. A gente se vê amanhã, às 5h da manhã, às 4h da manhã. Saindo daqui, queridos, tem o MASC. Vamos participar lá do MASC com o pastor Edson. Está lá no grupo da Madrugada com Deus, ok? Ótimo dia, Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor. Amém.